Amém, boa noite. Tremenda essa palavra que a Kevin falou aí pra gente, e vem de encontro, inclusive, com o que eu quero falar hoje à noite também. Eu vou tentar ser breve. Mas não prometo. Estenda sua mão para mim. Senhor, em nome de Jesus, coloco a minha vida diante de Ti, Deus, que eu não venha falar nada daquilo que seja do meu coração, do meu homem, mas que venha ser dito aqui somente as Suas palavras, que o Senhor fale para a Sua igreja, Deus. Cuida dos meus filhos, da minha esposa, de todos os meus. E que cada coração que receber essa palavra, Senhor, esteja com solo fértil, Senhor, para que dê frutos. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu queria falar algo que Deus tem falado muito ao meu coração. A gente tem vivido... Teve a virada do ano, estamos aí no ano de 2021, onde a gente repensa muitas coisas. E quantas coisas que a gente perde tempo e deixa de fazer, planos que a gente muitas vezes planeja durante um tempo e não consegue, muitas outras coisas que a gente nem planejava, Deus vai lá e faz uma grande obra. E esse ano o Senhor começou a falar bastante, na verdade desde o ano passado, mas já começou a falar forte para mim sobre foco. Foco sem desculpas. E esse até é o tema da palavra, foco sem desculpas. Eu comecei a perceber que a nossa vida, a gente sempre tá dizendo algo. Hoje, uma das palavras, acho que mais falada, quando a gente liga para alguém, ou alguém liga para nós, estou enrolado, estou numa correria, estou enrolado, estou ocupado, estou numa correria, estou enrolado. Obrigado, Gi, Deus abençoe. Estava com muita sede. E aí vocês podem pensar, mas como que eu vou acreditar numa pessoa que quer falar de foco com uma camiseta de bichinho? Não dá, né? Mas é algo que Deus tem ministrado ao meu coração. E eu creio que vai ser bênção para a gente. Bom, vamos lá. Primeiro eu queria, antes de iniciar a palavra, reafirmar algumas coisas sobre nós. Hoje a gente vive num tempo onde pessoas estão perdidas, onde pessoas são constantemente assoladas por pensamentos ruins, ou por palavras. Então, assim, eu tenho um Instagram, e aí eu vejo muita gente postando o que eu chamo de indireta, uma indireta para cá, uma indireta para lá, ou disseram isso, ou disseram aquilo, ou vão dizer, ou estão pensando. E aí eu percebi que constantemente a gente está preocupado com o que o outro pensa. A gente constantemente está buscando uma aceitação, a gente constantemente está achando que, dando valor àquilo que as pessoas dizem. E nem sempre o que as pessoas dizem é a verdade, porque a verdade é essa. Tem uma palavra, um versículo, eu não sei exatamente a referência, acho que é Romanos 3:4, 4:3, alguma coisa assim, que diz: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo o homem. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo o homem. E aí eu queria primeiramente abrir aqui em João 1:27. Hoje tem bastante Bíblia. Não sei se vocês gostam hoje, mas tem bastante Bíblia. Então vamos aqui. Estou pensando em João e abrindo Lucas. Lendo Lucas e...
1:27 eu falei, né? Bom, na verdade não era esse versículo não, mas foi Deus que colocou ele aqui. Quando João Batista viu Jesus, e falava de Jesus, quem é Jesus para nós? E aí João disse, ele é aquele que vem depois de mim, eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Então a gente serve um rei, um Jesus, que não somos dignos de amarrar as suas sandálias, mas esse mesmo rei, esse mesmo Deus, nos chama de amigo, nos chama de filho. Então agora vamos em João, acho que agora está certo, 12. João, capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que receberam, quem aqui recebeu Jesus? Então, acho que para todo mundo aqui. Aos que creram, acho que todos aqui creram. O boletim está aqui? Vamos lá. Quantos aos que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos? Não ouvi. Filhos de Deus. É o Éder que está falando? É a palavra. Aos que creem no seu nome. Vai lá em 1 Pedro 1P. Está o estagiário hoje na mesa. 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos propriedade exclusiva de Deus. Eu não sirvo a mais ninguém, eu não sirvo a mais nada. Eu sirvo a Deus, exclusivamente a Deus. A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para maravilhosa luz. E muitas vezes a gente procura as trevas. E muitas vezes a gente vai buscar as coisas nas trevas. E o que é treva? Ausência de luz. Então muitas vezes a gente vai procurar algum lugar, alguma informação, tudo naquilo que não tem a luz, que é Deus. E a gente vai lá buscar informação, buscar conselho, buscar opinião, buscar aceitação nas trevas. E aí a gente pega e fala assim, a gente posta alguma coisa ou faz alguma coisa, e alguém fala qualquer coisa, a gente fica chateado, fica desanimado, fica não sei o quê, porque a gente não conhece realmente o que Deus pensa de nós. E o que Deus pensa de nós é o importante. Não é o que o vizinho, que o papagaio, que a mídia. Não, é o que Deus pensa de nós. 1 Coríntios 12:27. Ok, somos filhos, somos imagem e semelhança, somos geração eleita, somos propriedades exclusivas, e aí já está começando a aparecer algumas obrigações. Somos corpo. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Ou seja, muitas vezes a gente fala, eu sou igreja, e daí fica chateado com a igreja, eu não vou mais para a igreja, eu vou aderir aí ao movimento desigrejado, eu não vou mais dar dízimo, eu não vou dar mais oferta, eu não quero nem saber porque Deus habita em mim, eu sou templo. Individualmente, membros desse corpo. É possível uma mão andar sozinha de um corpo? O que vai acontecer com ela? Primeiro vai feder, depois vai morrer, né? E é o que acontece muitas vezes quando a gente se afasta do corpo, porque o corpo cura o corpo.
Eu curo o Gerô, o Gerô me cura. Eu curo vocês, vocês me curam. A nossa comunhão. O nosso abraço. E quantas vezes passa e a gente esquece que é corpo. E aí a gente vê lá o dedo granguenando, a gente pega e não faz nada. De vez da gente ir lá, ficar pertinho do dedo para mandar sangue para ele, a gente pega, não se preocupa. O dedo sabe que ele é dedo, eu não vou me preocupar, é ele que tem que vir aqui para perto. Não. Somos corpo. E assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos. Uma família, qualquer falsidade. Enfim. Então, ora, vós sois corpo de Cristo. Para se manifestar nessa cidade, para se manifestar nessa região, o corpo de Cristo tem que estar inteiro. E aí você parou para se conversar, qual é o impacto que a minha comunidade tem dado na região, em Santana de Parnaíba, em todo lugar aqui? Aí você pode pegar, responsabilizar responsabilizar o evangelista Éder, pode responsabilizar a mídia, pode responsabilizar o Roger, pode responsabilizar o Gero, pode responsabilizar quem você quiser. Mas a culpa não é deles, a culpa é nossa. A culpa é minha, a culpa é sua, a culpa é do Maurício, a culpa é do Eduardo, a culpa é do Gerô. Porque este lugar precisa conhecer o corpo de Cristo. Todos nós juntos, bem ajustado. Amém? 1 Coríntios 6:19. Tá rápido aí o Krezebeck, hein, mano? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós? Qual tempo esse aqui que está? Presente. Não é que esteve, que está aos fins de semana, que está no horário comercial, que esteve, que estará, é que está. Não importa o que você faça, não importa o que você fale, não importa. O Espírito Santo está em vós. Aí é a sua atitude de falar, será que ele está chateado ou será que ele está feliz? Será que ele está tendo um espaço aqui? Ou será que ele está... Eu coloquei ele bem num vidrinho lá para ficar escondidinho aqui. Porque, deixa ele aqui porque eu quero que a minha carne apareça. É muito mais importante porque eu tenho sangue, eu não tenho sangue de barata. Eu preciso porque eu tenho que falar. Não, é o Espírito Santo, porque você é templo. Esse corpo, essa língua, essa mente, ela está aqui unicamente para expressar o corpo de Cristo, unicamente para expressar a glória de Deus. Amém? Deixa eu ler um outro aqui. Abre aí, João, Efésios 1:5. Estou abrindo outro aqui também. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Somos filhos, fomos adotados, somos restaurados. Jeremias 1:5. Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí
profetas às nações. Antes de cada um aqui estar no ventre da sua mãe, você já foi constituído profeta para as nações. Você já foi eleito, já foi destinado para estar aqui nessa nação brasileira ou em qualquer outra nação, em Itapevi, Osasco, Barueri, Santana do Parnaíba, sendo profeta para essa nação, trazendo, refletindo Cristo, aquele que nos salvou. Amém? E aí a gente vai em algumas outras coisas já para entrar na palavra. Vai em Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar pessoas que sofrem de depressão. Quantas pessoas que estão sofrendo de enfermidade, de qualquer coisa, a gente, como corpo, como pessoa, libertou. Quantas pessoas receberam a boa nova, pessoa que estava vivendo com notícias ruins, recebeu essa boa nova. Porque o ano de 2000 só recebeu sobre doença, sobre enfermidade. Mas aonde estava a boa nova? Estava dentro de nós, que somos corpo e somos templo do Espírito Santo. Vou abrir aqui em Mateus 11, 2. Na verdade, não é isso aí não, esquece esse. Eu adotei errado, porque é minha maior bagunça aqui. Então a gente tem uma ordem para avançar, que a gente sabe qual é. Mas muitas coisas vêm tirar nosso foco. E aí eu estava meditando na Bíblia, e eu percebi que em nenhum lugar você vê alguém falando, eu estou ocupado, eu estou enrolado, eu estou qualquer coisa. Só que essa geração, nós, é o que a gente mais tem falado. Então, por que a gente não visita as pessoas? Porque a gente está ocupado, a gente está numa correria só, porque precisa trabalhar, meu. Ou, eu tenho compromisso com a igreja, tem que vir para a igreja, tem culto, não dá, estou na escala, não dá. Ou, eu tenho que fazer sei lá o quê. E a gente esquece qual que é o nosso objetivo nessa vida, porque a gente tem um objetivo. A gente tem um foco. E é isso que eu quero falar hoje. Abre lá em Marcos, depois a gente vai voltar nesse Marcos 2:21. Vou deixar aí com vocês, vai. Marcos 2:21. Marcos 2:21. Deixa eu abrir aqui. Minhas anotações não estão confiáveis. Vamos lá. É Marcos 2:1, desculpa. Poucos dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem o mesmo junto à porta deles achavam lugar e anunciavam-lhes a palavra. Vai indo.
alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Quando Jesus já estava num lugar, ele passou por Cafarnaum. Cafarnaum era uma região meio que praiana, digamos assim. Tinha lá um marzinho e tal, e era um lugar meio que praiano. E foi uma passagem. Só que Jesus ele estava indo para um caminho, onde ele passou por Cafarnaum, ele estava indo para Jerusalém. Deixa eu até achar a referência aqui, para ficar mais fácil. Está em Marcos 1. Marcos 1. Pode ser Marcos 1, 27. Marcos 1, 27, desculpa. Todos ficaram admirados a um ponto de perguntaram entre si: quem vem a ser isto? Uma nova doutrina com autoridade? Ele ordena e os espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Segue. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Vai. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. E a sogra de Simão achava-se aclamada com febre, logo lhe falaram a respeito dela. Vai avançando. Então, aproximando-se, tornou-se pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Vai avançando. À tarde, ao cair o sol, trouxeram Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida. Volta um versículo. À tarde caiu, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Anotem isso. Avança. Toda a cidade estava à porta reunida. Segue. Vai. E ele curou muitos doentes e toda sorte de enfermidade, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Avança. Tendo levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Avança. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Avança. Tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Então a gente viu que estava toda uma cidade lá. E aí, Jesus? Ora por mim, mano. Vamos embora, bora. Jesus, porém, lhes disse: vamos aos outros lugares, as povoações vizinhas, a fim que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Versículo o quê? 38, né? Passa mais um. Deixa eu ver se... Não, foi para isso que eu vim, era só isso mesmo. Então, Jesus sabia para o que ele veio. E aí, o que eu quero aprender com isso daqui? O que eu aprendo com isso? Que muitas vezes é necessário a gente dizer não. Mas, Éder, tinha gente precisando de oração. Mas, Éder, agora ele está precisando, ele precisa de uma carona, precisa de uma oração. Como assim? Cara, ele tinha um foco, ele tinha um objetivo. Porque se a gente vive sem foco, sem objetivo, tudo isso vai aparecer e a gente vai fazer, e a gente começa a fazer, Aí eu tenho certeza, se alguém lá de Jerusalém ligar assim: Jesus, onde você está? Ele: estou enrolado aqui, estou orando muita gente, cara, não termina, esse povo não acaba. Mas você tem que ir para Jerusalém. É como Deus falando com ele. Ele ia lá, ele saiu, a palavra diz que ele saiu, e foi orar. E com certeza, acho que ele perguntou: aí, Deus, esse povo aí, filho, você tem que ir para Jerusalém. E aí tem um versículo que fala, eu vou ler aqui na Bíblia também, porque acaba me ajudando, mas eu já falo para vocês também. Lucas 9:51. Aproximando-se o tempo, eu estou na versão NVI, não sei se tem aí. Aproximando-se o tempo
em que seria levado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Enviou mensageiros à sua frente. Indo, estes entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Uau! O meu chamado é tão evidente que as pessoas conseguem ver. E não agrada a alguns, pelo que diz a palavra aqui, não agrada a alguns, porque não receberam. Porque, camarada, você está com um cara que vai para Jerusalém. Não. Ô, gente, eu não vou te receber na minha casa. Você está com um cara que você vai orar por mim, mano? Você vai mudar a minha vida? Ô, Gerô, não vou mandar o Gerô lá. Ele está com um cara que vai abraçar todo mundo. Temos um propósito nessa vida. Temos um propósito nessa vida. E a gente tem que olhar para esse foco e evitar as distrações. E aí eu poderia citar mais alguns textos. Se a gente lá em Lucas 13, 22. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava prosseguindo em direção a Jerusalém. Lucas 24, 52. Então eles adoravam e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Sempre Jerusalém. E aí eu poderia ler mais alguns versículos aqui. Mas aí, como eu estava falando, a gente tem algumas distrações ou motivações erradas. Então, se a gente for lá, abrir em Lucas 22, 33. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Isso aqui é o Pedrão, falando, eu estou pronto, eu vou para a prisão, eu vou. Mas essa era a vontade? E aí eu coloco um parênteses aqui para a gente pensar, será que essa era a vontade de Deus para Pedro e a vontade de Deus para Jesus? A gente sabe que não. Jesus tinha que ir para Jerusalém, Jesus tinha que padecer para que o alvo acontecesse. E era tão grande que quando ele viu alguém falando algo para dar um certo alívio para ele, porque falando, não, eu vou com você, eu não vou permitir que te maltratem. E aí muitas vezes quando a gente vai fazer tem algum projeto, algum propósito de Deus, a gente pega e fala assim, vem alguém e fala, não precisa não, mano. Manda outra pessoa para fazer. Mas Jesus não, ele tinha um alvo, ele tinha um foco, e ele falou, arreda-te, Satanás. E quantas vezes a gente dá esse ouvido para Satanás? Estamos vivendo um ano que Jesus está voltando. Estamos vivendo uma época que Jesus está voltando. E hoje a gente não tem foco. Eu tenho certeza que se eu perguntar um a um aqui, colocar no microfone, qual é o seu foco agora? Você vai pensar bem, e talvez você possa até responder alguma coisa para não... Mas você pensa, será que é isso mesmo? O que eu estou fazendo por ele? Porque é assim comigo. A palavra vem e me confronta, e está me confrontando. Para que a gente tenha essa transformação. Para que cada um aqui, para que a Geice, que a Kevin saibam onde vão chegar nesse ano. E é lá para eu olhar para que o Gero, o Roger, a Carol, o João Vitor, a Conceição, Dona Lenita, cada um aqui saiba onde vai chegar. Que a gente não viva mais de domingo a domingo. Que a gente evite as distrações. E aí as distrações elas acabam acontecendo. Eu não acho que eu não vou ler todas as referências, não.
Mas algumas das distrações. Ansiedade. Eu estava conversando isso com a minha esposa hoje. Sobre ansiedade. A gente pega... O que é ansiedade? É a expectativa, basicamente a expectativa que algo aconteça. Ou algo que está para acontecer, ou algo que talvez nunca aconteça. E a gente coloca aquilo. Então, tem pessoas que ficam ansiosas por causa da morte. Lá atrás falou, eu sou filho, arreda-te, Satanás. Eu tenho foco, eu sei onde vou chegar, e você não vai trabalhar na minha mente, porque eu sei quem eu sirvo, eu sei para onde eu vou. E aí tem um versículo lá em Mateus 6, 25, depois vocês podem ler, que fala de não andeis ansiosos por coisa alguma. E é um versículo que eu gosto, porque ali Deus está falando, não se preocupem com a sobrevivência, eu vou cuidar de vocês. Deus não está falando que vai falar, eu vou te dar aí o carro do ano, uma mansão, e vou te prosperar. Ele faz? Claro que ele faz. Se o seu propósito, se o seu foco, se isso estiver escrito quando ele te planejou, te projetou lá antes do ventre da sua mãe, aí ele vai te dar. Agora, para o seu ego, não vai dar. E ele cuida da gente. Eu pude viver isso. Eu bato muito nessa tecla no ano de 2016, quando eu fiquei doente, que eu vi o cuidado de Deus. Eu vi situações quando eu tinha um foco. E algumas pessoas aqui são testemunha, quando a gente fazia o trabalho na CK, eu não tinha dinheiro para colocar combustível no carro. O carro ia e voltava. O carro ia, pessoas ofertavam. Pessoas tiravam talvez até de onde não tinham para ofertar, para que a obra continuasse. Deus levantava as viúvas, Deus levantava o que tinha que ser, e a obra continuava. Eu simplesmente falava assim, mas Éder, você não tem gasolina? Eu falei, mano, se tiver que parar, eu paro, velho. O carro vai parar, a gente pede um guincho, dá um jeito e vai. Tem. Eu tinha um porquinho, que tinha umas moedas. O porquinho acabou. Mas a obra não parou. Pessoas foram transformadas, sabe? Vidas foram restauradas, traficantes vieram para Jesus, pessoas, um culto com uma casa pequena, não cabia, tinha mais de 70 pessoas, quem teve lá sabe disso que eu estou falando. A obra não vai, porque é Ele que manda a seara, é Ele. Ele pede os trabalhadores, mas é Ele que manda. Então se a gente vai, Ele vai honrar. É a seara, é o foco, é a pregação do evangelho, é ser corpo. Abre lá em 2 Samuel 11, 2. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço de casa. Daí viu uma mulher que estava lá tomando um banho, era muito formosa. Avança. Davi mandou perguntar, quem era? Até porque, só saber quem é, não pega nada, né? Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem, e ela veio, e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. E aí eu não quero entrar nesse contexto da queda de Davi, mas eu estou dando um passo antes. Qual que era o foco de Davi? O que Davi deveria estar fazendo? Se a gente ler um pouquinho antes, fala que Urias estava em guerra. E o Davizão de boa. Davi era um guerreiro. Davi era um rei. Davi era um sacerdote. Só que ele pensou, estou cansado, mano. Deixa o pau comer aí que eu vou ficar aqui descansando. É isso que... Tem um monte de gente para fazer. Aí, ó, exercitão. Não. Eu vou ficar aqui. Aí ele estava ocioso, foi dar uma volta. Fez uma das maiores besteiras da Bíblia.
porque não estava fazendo o que Deus tinha que fazer. Então, muitas vezes a gente se distrai, a gente se perde, porque a gente não está fazendo, e deixa Deus fazer. Intercessores, oram. Não é porque tem mais um, que vocês não devem orar. Oram, porque toda vez que eu venho aqui ministrar, e Deus é testemunha, eu dou glória a Deus por cada intercessão, por cada intercessor, porque eu sei que se não são vocês, seria muito mais pesado. E vocês estão em guerra, vocês estão guerreiro. Vocês foram levantados para esse propósito. Não sei porque eu estou falando isso, mas Deus sabe. Vocês não podem ficar andando aí pela varanda, de boa. Não, vocês não foram chamados para isso, vocês foram chamados para orar. Du, você foi chamado para ir. Você sabe disso. Não se distraia. E aí tem outros tipos de distração. Abre lá em 2 Reis. Já tem que terminar, né? Vou ser breve. 2 Reis 5:8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, porque rasgastes as tuas vestes, e deixa-o vir a mim, e saberá que há um profeta em Israel. Segura um pouco aí, só explicando. Naamã precisava de uma oração, estava lá cheio de lepra, falou, vou falar com o rei. E o rei falou, mano, você acha que eu sou Deus para ficar te curando, meu irmão? Eu sou rei, velho, meu objetivo aqui é ser rei. Você está maluco? Você acha que eu sou Deus? Aí o profeta auxiliou o rei. E aí tem uma lição que eu não tinha pensado e estou pensando agora. Quantas vezes a gente tem auxiliado aqueles que têm um propósito diferente? Fala, pode vir com o pai. Manda vir com o pai que o pai resolve. Foi o que o profeta fez. Naamã falou, Eliseu falou, fala para ele vir para mim, porque ele vai saber que tem profeta em Israel. E aí eu declaro que hoje, cada lugar vai saber que tem profeta em onde vocês moram, no bairro de vocês, Itapevi, Barueri. Segue. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta de casa de Eliseu. Então Eliseu mandou-lhe um mensageiro, dizendo, vai, lava-te 7 vezes o Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia comigo? Afinal, eu sou especial, eu sou Naamã, eu sou guerreiro, eu sou o cara. Eu estava falando com o rei agora há pouco, quem esse profeta pensa que ele é? Olha o tamanho do ego. Quantas vezes a gente se fere por coisas que acontecem, que a gente se sente menosprezado, mas às vezes é a ordem de Deus. E Deus fala. Deus dá ordem. E aí, volta um pouquinho, João, volta um. Voltar. Não, avançam então. Vai para o 10. Isso. Então Eliseu mandou o mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada. Uau! Ele deixou de ouvir isso, por causa do ego dele. Então o ego atrapalhou ele receber a bênção de Deus. Atrapalharia se não fosse um servo de Naamã. E quantas vezes isso acontece com a gente se sente menosprezado, a gente sente que deveria ter uma atenção especial, a gente pensa que tinha que ser de uma forma, mas às vezes Deus quer tratar de uma coisa para a gente, e o nosso ego faz a gente perder o foco daquilo que realmente é para ser, a cura. Mas ele queria que, tinha que ser o profeta. Porque o apóstolo Miguel não me visitou. Irmão, mas o Éder te mandou um WhatsApp. Mas ele não é o apóstolo Miguel. Mas, irmã, ele orou por você e você foi curado. Mas ele não é o apóstolo Miguel. Misericórdia. Quantas vezes a gente se pega nessa infantilidade?
Quantas vezes a gente se pega querendo algo, porque tinha que ser da nossa forma. Porque somos corpo. Somos unicamente corpo. E aí, vai Lucas 14. 1. Lucas 14, 1. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, não é isso. Eu perdi. Eu não anotei o versículo. Mas fala onde... Quando fala para ir... Que é montada uma mesa... E ele fala para o servo chamar as pessoas para se ver a mesa. E aí muita gente começa a dar uma desculpa. Ah, casei-me, não vai dar para eu ir. Ah, eu não sei o que tenho terras, não vai dar para eu ir. Ah, não sei o que. Mas a mesa está posta e você não vai. Que a partir de hoje a gente não venha mais inventar desculpas, que a gente não venha ter mais muletas. Que esse ano de 2021 eu declaro que cada um aqui vai ter seu foco bem estabelecido. Eu declaro que vocês não vão ser distraídos. Eu declaro que vocês vão olhar para o seu foco, para o seu alvo, e vai ver tudo aquilo que até hoje não foi restaurado, tudo que já foi roubado, vai ser restaurado, e vocês vão chegar, vão ter um ano sobrenatural. Eu declaro portas abertas, eu declaro o inferno caindo, eu declaro vidas salvas. Este ano é um ano que essa igreja, em nome de Jesus, vai ser conhecido por amar aqueles menos favorecidos. A gente vai atrás daquela ovelha que muita gente não quer ir. Como corpo. Porque eu sou igreja, mas eu não sou sozinho. Somos corpo. Amém? Então que esse ano a gente tenha foco e seja como Jesus. Jesus olhou para Jerusalém e foi para Jerusalém. E aí depois vocês podem ler todas as referências de Jerusalém. E Jesus indo para Jerusalém, Jesus vai para Jerusalém, jumentinho em Jerusalém, 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 Jerusalém. E quando ele vai chegar em Jerusalém, é para morrer. E ele sobe no monte para orar, fala: Deus, tem certeza que é isso mesmo? Deus fala: então é para lá que eu vou, Senhor. Que assim seja. E que a gente tenha também, como Jesus possa dizer quando tem um alvo: está consumado. A gente está vivendo num mundo que tem pestes, a gente está vivendo num mundo problemas econômicos, a gente está vivendo num mundo casais sendo desestruturados, a gente está vivendo num mundo pessoas com depressão, pessoas tirando a sua própria vida. Que a gente venha ser a luz, que a gente venha refletir a Cristo. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor, obrigado por essa oportunidade. Obrigado por falar conosco, Senhor. Por estabelecer os seus alvos em nossa vida. Por estabelecer aquilo para onde o Senhor quer que chegue, Senhor. E se por acaso alguém aqui, Senhor, ainda não saiba, que o Senhor fale ainda esta noite, Senhor, para que ele saiba exatamente aonde vai chegar, Senhor. Realinha os nossos propósitos, realinha os nossos focos, Senhor. Que não venhamos mais ser distraídos, que não venhamos mais ficar andando como Davi ficou andando distraído, Senhor. Que não venhamos mais ser roubados, Senhor, mas que venhamos olhar para Ti, Senhor, e fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Eu te agradeço, Senhor, por esta noite, eu te agradeço por tudo, Senhor. Venha sobre nós e que sejamos de fato o templo do seu Espírito, Senhor, que venhamos entender isso, que o Senhor está habitando em nós e que tudo que sai em nós, Senhor, o Senhor está vendo. Tem algum aviso? Vai prorrogar? As cartas vão para fevereiro, para dia 30 de janeiro, o pastor vai estar orando com isso daí. Vai estar orando por cada pedido. É uma bênção. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência dessa carta. É uma bênção. Façam. Amém? Lucas? Eu só coloquei Lucas 14 no mês, esqueci de anotar o 15.
Amém? Senhor, obrigado. Estenda a sua mão. Senhor, obrigado por essa oportunidade, Deus. Obrigado por mais um culto onde viemos aqui, Deus. E não viemos para viver mais um culto, Senhor, mas viemos aqui, Senhor, para ser transformado. Obrigado por essa oportunidade de celebrar tudo que o Senhor tem feito até aqui, tudo que o Senhor já tem cuidado de nós, Senhor, onde o Senhor tem nos livrado. Obrigado, Senhor, pela vida do Gero, que hoje já está aqui, Deus. Somos gratos a Ti pela vida dele. Leva-nos em paz, Senhor. Leva-nos em paz, que venhamos ter uma semana abençoada, que venhamos, Senhor, ser essa luz, que venhamos ter o nosso